Assentiu. Tentei sorrir sem sucesso, prometi que ouviria então. Depois de um tempo voltei ao meu lugar, quando tudo pareceu desconfortável. As cicatrizes, eu não tentei me matar. Eu bebi demais, pensei em fumar e não me lembro de mais nada. Só de ter acordado no hospital. Naquele momento eu queria ter morrido, seria perfeito. Sorriu sem humor, mas estava ali e teria de enfrentar tudo de novo. A casa, na praia, era dela. A vendi para meu primo, ela nem chegou a entrar nela. Minha curiosidade me fez te levar lá, porque eu não tinha coragem de ir sozinho. Mas eu fiz tudo errado, parecia errado tê-la levado ali. Suspirou. Tudo parece errado quando você está por perto. O encarei. Me sinto sendo um traidor. Confessou. Marcos, loucura, eu sei. Mas eu não quero dar ouvidos a isso quando você também me faz bem. Eu devia ficar feliz com isso, mas uma hora você vai se cansar e essa hora chegou e eu percebi tarde demais. Você vai embora e eu vou precisar achar uma nova pessoa para não ter que conhecer as que me apresentam. Minha mãe tem medo que eu me afunde, todos têm. Isso é terrível porque eles têm toda a razão no fim. Uma hora eles terão que entender. Talvez se você disser, se eu disser tudo o que acontece no momento, eles vão além de me achar louco, um desgraçado. Por quê? Porque sim. Desviou o olhar. Eu acabei de te afastar? Não. Sorri. Tudo bem. Sou eu que preciso de você, eu tenho que me esforçar para tê-la de volta. Eu não me afastei. Menti. Não quero esconder nada. Mas às vezes a verdade afasta. Isso responde muita coisa, não? Eu prefiro ouvir a verdade, mesmo que ela afaste. Assentiu. Passamos o resto da tarde falando sobre a vida. Por um momento me senti mal por não poder contar a minha verdade quando silenciosamente eu insistia por ouvir as suas. Tentei não me importar com a lista de mulheres que havia tentado sua atenção, mas conclui que sou péssima nisso, levando em consideração que Hebe havia ganhado. Marcos passou o dia tentando me levar para perto dele novamente e em uma das tentativas ele me roubou um beijo. Eu não esperava, minha atenção estava voltada a um filme bobo que passava na TV quando ele me puxou para seu colo, um dos melhores lugares do mundo. Ganhei um vermelhão no ombro depois de sua mordida. Por Deus, quanto mais o tempo passava, mais fundo eu ia, mais curiosa eu ficava, mais vulnerável ele me deixava. O que quer fazer? Afagou meu cabelo enquanto assistíamos a outro filme. Me virei para encará-lo. O que você quer fazer? Suspirou. Eu não sei. Estou me sentindo tão bem assim. Então não vamos fazer nada. Voltei minha atenção à TV. Senti sua respiração em meu pescoço, sua barba já crescida me arrepiando. Suas mãos se afundaram embaixo do lençol apertando minha cintura. Pensei que quisesse fazer nada. Sussurrei, e estou fazendo nada. Me virei para fitá-lo. O que você quer? Fez careta. Nada. Pode parar de mexer as mãos em minha barriga, pedi contendo um sorriso. Parou, eu quero uma coisa. Me virei. Diz. Poucas vezes eu vi Marcos Foster envergonhado. Seu olhar procurando um ponto fixo e não achando. Segurei seu rosto para me olhar. Suspirou. Quero te beijar. Sussurrou. Desde quando você pede isso? Deixei uma risada escapar. Me sentei de joelhos puxando seu rosto, seus olhos estavam escuros. Se você sabe que vai para o inferno, aproveite ao máximo o paraíso. Segurei seu cabelo, beijando de leve, esperando alguma reação. Sou péssima em sedução. A última vez que tentei estava bêbada e vomitei. Dessa vez eu tinha noção do ridículo. Suas mãos ganharam vidas em uma fração de segundos. Eu não queria ter que dizer que queria a mesma coisa que ele. Éramos dois adultos pisando em ovos. Não era nada casual o que havia entre nós dois ali. Então partimos para o que realmente queríamos. Jamais aconteceria de forma natural. Seus dedos frios subiram por minhas costas. Um olhar de satisfação surgiu em seu rosto quando percebeu que ainda estava sem sutiã. Não havia sido intencional. 2 segundos foi o limite que meu cérebro deu, antes de eu mesma fazer o que ele estava pensando. Se era uma boa ideia, arranquei minha blusa sentindo o vento frio se chocar contra meu peito. Era quase um grito da natureza me dizendo que era ir longe demais e que já tive a leve ideia de como as coisas eram, e que ideia. Que se dane o aviso da natureza. Empurrei suas costas de encontro ao sofá. Caroline chamaria isso de tacada de vadia. Que se dane a opinião de Caroline também. Eu odeio quem inventou camisas de botão, mas vamos lá. Senti seus dedos brigarem com os
Meus, mas enfim nos desfizemos da maldita camisa de botões. Não era hora de fazer observações, mas eu fiz. Ainda montada em Marcos, observei suas cicatrizes. Tentei imaginar o quanto havia doído. Havia algo em seu olhar que não consegui identificar. Envergonhado talvez, eu não me importava de vê-las, tudo nele lembraria ela e eu queria ter a chance de fazê-lo esquecer. Era isso que nos impedia, que me impedia de ir adiante. Eu não queria me lembrar de Marcos quando fosse embora, porque seria como se matar. Ele não poderia partilhar do mesmo pensamento. Sara. Toquei seus lábios, seu olhar passou de envergonhado para surpreso quando me abaixei o suficiente para tocar a pequena marca vermelho vivo em sua costela. Era possível sentir o relevo em meus lábios. Marcado. Lentamente toquei cada uma delas, beijando. Demoradamente. Levantei o olhar para encará-lo. Ele me irritava. Desejo e luxúria estavam ali agora. Subi até seu ombro, onde devolvi a mordida que havia ganho mais cedo, e sua mão se fechou em meu cabelo. Quer que eu pare? Murmurei, minha voz carregada de desejo enlouquecedor. Eu não queria que ele quisesse parar. Negou. Quero ouvir, sussurrei contra seus lábios. Vamos lá, diga. Você não está fazendo nada demais. Não, a está traindo. Está comigo. Não quero que pare, Sara. Sorri puxando seus lábios. Eu não vou parar. Sentia meu coração bater em meus ouvidos e a temperatura subir. Marcos mantinha as mãos em minha cintura, apertando com força a ponto de machucar, fazendo nossos tecidos nos dar prazer. Seus olhos estavam escuros e isso me fazia desejá-lo mais. Era bom estar no controle, vê-lo se perder com o que eu tinha para dar, ver como se contorcia em meus dedos, seus olhos perdendo o foco, sua respiração acelerada, seu peito arfante. E era eu fazendo isso com ele, apenas eu. Me abaixei puxando seus lábios para os meus. Euforia controlada o tomou quando ele percebeu o próximo passo. Eu precisava dele agora, estava queimando por isso tanto quanto ele, eu acho. Afaguei seu cabelo, olhei dentro dos seus olhos e o envolvia. O sentindo me preencher de todas as formas e me manter ali. Iríamos ao inferno se aquele momento fosse dado com o pecado da carne, iríamos sorrindo. Eu não queria deixar o sentimento me controlar, mas ele havia tomado o controle e não era apenas sexo. Não comigo, pelo menos. Eu estava amando Marcos, me entregando a ele, isso sendo inteligente ou não. Seus dentes mordiscaram meu pescoço, seus braços me apertando com tanta força que sufocava enquanto nossos corpos dançavam lentamente. Um looping de emoções e descontrole começou. Marcos estava querendo tudo para ele, o aperto em meu cabelo dizia isso, os sons em seus lábios inchados e vermelhos gritavam isso. Estava pronta agora. A sensação pulsante se acelerou dentro de mim e me ergui sobre ele. Marcos me segurou a ele com força. A respiração descontrolada, queria ter a oportunidade de manter isso vivo em sua mente. Parada, sentindo a sensação tomar cada parte do meu corpo, era tão lindo. Eu realmente estava apaixonada para ter esses pensamentos. Eu realmente amava essa pedra de gelo impenetrável que me propôs um momento. Marcos se movimentou, um pedido silencioso para que eu seguisse, mas ainda estava presa em nossa cena. Suas mãos me puxaram de volta e seus lábios agrediram os meus. Soltou meus cabelos, afundando os dedos em minha cintura, me segurando ali sem quebrar. Nosso momento. Me sentia tão perto a cada segundo. Seus olhos encontraram os meus em uma fração de segundos. Meu corpo não estava tão diferente de uma gelatina. Tudo que me mantinha ali para não cair daquele sofá eram seus braços me envolvendo. Seu coração batendo forte, nossos corpos pulsando. As palavras formigavam na ponta da minha língua, mas estragaria tudo se as dissesse. Senti sua mão traçar desenhos por minhas costas até chegar em meu cabelo e acaricia-lo, e em um piscar de olhos, Marcos me levou ao abismo, derretendo meu corpo sob o seu. Já sentia o sono me envolver, mas eu não podia pegar tudo o que conseguir, lembra? Graus, graus, graus. Abri os olhos, estava no quarto. Não pode ter sido um sonho, grunhi. Demorei alguns segundos para ter a certeza de que não havia sido um sonho. Marcos dormia a meu lado. Tinha a mão enfiada em meu cabelo, sua respiração profunda. Encarei o estrago que fiz em seu pescoço. Viemos para o quarto em algum momento da noite. A garrafa de vinho estava virada no chão do meu lado da cama e havia manchado o tapete. Tinha leve impressão de ter escutado meu nome essa noite.
Me virei para ele, toquei seu rosto, seus lábios. Sorri. Eu queria que ele me amasse assim tão intenso a ponto de querer se matar. Seus olhos se abriram lentamente. Minha mão parou em sua nuca pega. De surpresa. Sem dizer uma palavra, Marcos se aproximou afundando o rosto em meu peito. Voltei a mexer em seu cabelo, senti o beijo depositado entre meus seios. Isso me fez tremer levemente. O silêncio se arrastou por um tempo. Eu odeio o silêncio. Sussurrou. Sorri. Pensei que gostasse dele, não com você. Suspirei. Não sei o que dizer. O que quer que eu diga? Sussurrei. Sua mão desenhou círculos em minhas costas. Você está bem? Perguntou. Melhor impossível. Arrependida? Virei os olhos. Eu que deveria fazer essa pergunta. Não. O que? Me fitou. Não estou arrependido. Abri o sorriso mais idiota que consegui. Você fica bonita sorrindo. Tá legal, você bebeu demais. Fiz menção em me levantar, mas ele me puxou para cima dele. Não era desconfortável, só estranho estar fora do surto de adrenalina. Estávamos nus. Está fugindo. Não. Estou mantendo o limite. Temos um limite? Uma ruga se formou em sua testa. Me sentei sobre ele. Eu tenho. Seu olhar era confuso. Por quê? Sou a mulher, o sexo frágil. Brinquei. Preciso saber meu limite. Marcos não disse nada, mas isso não pareceu incomodá-lo. Abafei o grito de felicidade no banho. Quando sai, ele esperava na porta, usava uma boxer preta e um sorriso provocador que não havia antes, todo seu. Avisei sendo pega de surpresa com seu beijo surpresa. Marcos desceu 20 minutos depois, encarou a mesa de café da manhã, tarde e sorriu enfiando as mãos nos bolsos da calça de moletom. Ele parecia iluminado. Eu ia fazer alguma coisa. Posso me aventurar de vez em quando. Falei, o que temos de bom? Encarei a mesa. Torradas com geleia de pêssego, suco e café. Parece bom. Está bom. Garanti. Por que demorou? Estava checando meu e-mail. Falou sem vontade. Leslie disse que a temperatura está despencando. Parece que estamos em outro mundo. Aqui está. Apenas frio. Não conte muito com isso. Dá para congelar legal. Só com um mergulho. Sorriu. Que horas vamos embora? Era o nosso último dia ali. Marcos mudou de uma vez. Noite. Não seria tarde? Mordi um pedaço da minha torrada. Já quer se livrar de mim? Perguntou sem humor. Você sabe que não. Foi apenas uma pergunta. Já sabe agora. Encarei meu copo. Vai mudar o humor? Voltar atrás com um combinado? Não. Mas ele mudou. Eu não conseguia acreditar que seu celular tinha um maldito sinal e o meu não. Marcos andava pela praia, falando com sabe-se lá quem. Ele sorriu algumas vezes. Seja lá quem fosse, o fazia bem. Me encolhi no sofá, ignorando seu momento, encarando a TV em um seriado quase empolgante. Voltou quando começou a chover-se. Sentou na ponta do sofá longe de mim. Eu pensei que isso fosse apenas impressão minha, mas não foi. Dormi no sofá e acordei no sofá. Eu estava ciente de que não foi pela nossa noite. Foi depois da ligação. Eu não sabia com quem Marcos falou, a única certeza era que fizeram sua cabeça. Xinguei baixo. Encarei o rádio-relógio, 1 da tarde. Já havia-me esquecido quão ruim era assistir TV até tarde. Marcos não estava quando acordei. Achei um bilhete avisando que havia ido abastecer e que voltaria em breve. Aproveitei o tempo para arrumar minha mala e tentar algum sinal. Ligaria para casa e avisaria que estaria chegando na manhã de Natal. Mas nada. Marcos não demorou, trouxe comida, mas estava sem fome, não suportando olhar para a cara dele. Uma mistura de culpa e arrependimento. Ele havia estragado tudo mesmo, mas preferi dar o silêncio. Já arrumou sua mala? Assenti. Não vai comer? Estou sem fome. Voltei a andar pela casa atrás de sinal até que desisti. Tinha que procurar alguma coisa para fazer, sei lá. Conversar com as paredes talvez. Às 4 comecei a me arrumar, procurar minha passagem e meus documentos. Era a terceira vez que eu fazia isso. Desci. Às 5, Marcos terminava de colocar nossas coisas no carro. Seu humor parecia estar melhor, mas eu não. Estava a fim de ser legal agora. Já estou pronta. Só preciso checar se peguei tudo. Você já pegou tudo. Avisei. Eu não tenho certeza. Estávamos atrasados, e quando pensei em sair do carro ele voltou. Eu falei que havia pego tudo. Deu de ombros. O vidro do carro começou a embaçar quando entramos na cidade, a chuva agora e tinha trânsito.
Por Deus, era véspera de Natal. Eu não queria esse clima. Falou sem tirar os olhos da direção. Ah, não? Legal saber. Encarei os carros a meu lado. Estou falando sério, Sarah. Eu não me importo. Bufou socando o volante de repente sem o controle, que fingia ter segundos antes. Bate a cabeça também. Mandei puxando meus fones de ouvido. Qual é o seu problema? Você é o meu único problema. Você é um bipolar cheio de problemas que estraga as coisas. Eu só quero ir para casa, já me enchi dos seus porquês. Eu tentei fazer isso funcionar, Marcos, mas parece que só damos certo no sexo e na briga. Eu não quero dar meio certo. Pegamos o mesmo pequeno avião da vinda 3 horas depois. Dormi as outras 2. Marcos me acordou. Quando chegamos ao aeroporto, já era 11 da noite e me sentia esgotada de viagens. Ele me seguiu até a recepção. Boa noite, tenho um voo para Fênix. Entreguei meus documentos à mulher. Marcos estava frio a meu lado. O voo saiu às 10. Não, meu voo é o das 11. Entreguei minha passagem. O voo das 11 foi cancelado pelo mau tempo. Xinguei baixinho. Qual é o próximo voo? Seria para amanhã às 10 da manhã. Amanhã às 10 não dá. Já vai ser Natal e eu preciso viajar. Eu sinto muito. Ela pediu. Respirei fundo sentindo a dor de cabeça apertar. Tudo bem. Me afastei. Perdi-me voo. Se Marcos tivesse parado de devagar, em nossa viagem eu não teria perdido. Vem comigo. Chamou. Acabou Marcos. Nossos 8 dias se esgotaram. Vai embora. Puxei minha mala em direção à saída de táxis. Para onde vai? Minha casa, eu te levo. Não precisa. Puxou minha mala arrastando para seu carro. Manteve a porta aberta para que eu entrasse. Eu posso pagar um táxi. Não tenho dúvida, agora entra. Mandou. Estava chovendo, eu odeio a chuva, agora. Marcos me levou para casa, mas não subiu, apenas me ajudou com as malas. Seu celular tocou umas 5 vezes. Vai ficar bem? Ótima. Menti. Passo aqui amanhã. Eu não quero te ver mais. Estou um pouco cansada do seu jeito de me tratar. E não ouse dizer que vai melhorar. Tentamos e não deu certo. Seu olhar caiu um pouco. É Natal, vamos mudar os planos e nosso último dia pode ser amanhã. Vou sobreviver. Sarah, não. Última vez. Passo para te pegar às 7. Avisou entrando no carro. Era a primeira vez que dormia sem Marcos depois de 8 dias. Não consegui pegar no sono com a mesma facilidade que já tive um dia. Acordei com o clique do aquecedor. Estava chovendo muito, mas poderia ser pior. Poderia ser neve, mas já causava um estrago no dia. Liguei para casa pela manhã, inventei a desculpa do tempo que não era uma mentira completa. O resto da manhã se arrastou, a tarde não foi diferente. Quando decidi ir para o jantar dos Foster, percebi que estava um pouco atrasada. Escolhi um dos vestidos que comprei e nunca usei. Era preto e tinha um sobretudo branco que roubei de Santana. Às 7 Marcos estava esperando no hall. Eu devia manter minha palavra. De vez em quando. Você está linda, obrigada. Alguma restrição? Não contei a eles. Parei um passo do carro. Como? Não contei a eles. Mas Leslie fez um bom trabalho, dizendo que estamos em crise. Eles não vão fazer perguntas. Mais alguma coisa? Cruzei os braços. Talvez eu diga no caminho. Por que não agora? Abriu a porta, procurando as palavras certas. A viagem até a casa da família Foster não passou de 20 minutos. Tinha uma decoração bem bonita, me lembrava a casa em Ville. Marcos segurou minha mão. Vejo isso como um costume que ele adquiriu com as semanas. Paramos na porta, certo, apertou os olhos, temos visitas, ótimo. Mais alguém da família que não conheço? Fez uma careta. Quem Marcos? Abby. Abri a boca pronta para mandá-lo ir ao inferno de trenó e dar meia volta para casa. Eu não sabia. Quando cheguei ontem ela já estava. Eu não sabia que ela realmente veria. Você a convidou, claro que viria. Ela é uma amiga. Apenas isso. Desde quando me deve explicação? Perguntei, cruzando os braços para não socá-lo, e ele estava lindo. Para ganhar de Natal um olho roxo. Queria voltar para casa literalmente. Está com raiva? Não. Tem mais uma coisa. Me virei o encarando. É bem presente. Não o questionei. Ouvi Lúcio gritar que havíamos chegado e abrir a porta o máximo que conseguiu. Sandra foi a primeira a me abraçar antes de ser seguida pelo restante da família e Leslie, que não tinha um semblante
muito animado. Mas não era comigo, como às vezes parecia ser. Encarei a loira em pé ao lado da mesa de centro. Encarei Marcos e voltei a ela. Tá legal, devia haver uma explicação para isso. Abby era a cópia perfeita de Maggie. Abby e Maggie eram gêmeas. Encarei Marcos depois que entramos. Abby tinha um sorriso nos lábios, mas não era para mim. E parece que viu um fantasma, falou. Nora segurou minha mão me arrastando para o sofá. Sarah, essa é Abby, irmã da Maggie, acho que você já percebeu, um pouco óbvio. Cuspi. Muito prazer, Sarah falou em uma falsa animação, antes de seguir para Marcos. Leslie se sentou a meu lado mexendo na aliança em seu dedo. Assustada? Perguntou me fitando. Um pouco, eu não esperava. Na verdade, um monte de coisas estão se passando na minha cabeça. Agora, Abby é tipo um encosto, murmurou. Vá até lá e traga meu irmão. Nora ocupou o lugar vago a meu lado. Não era tão fácil assim. Abby sabia de toda a farsa. Porque seu irmão contou. Eu não poderia simplesmente chegar lá e puxá-lo. Eu não sabia o que ela poderia fazer. Marcos se afastou depois de um tempo indo falar com o restante da família. Foi a minha deixa para ir até ele. Abby me encarou antes de seguir para a cozinha. Sarah, Lúcio me abraçou. Olá, eu posso roubar seu amigo um segundo? Claro, mas vão para um quarto. Lúcio piscou um sorriso nos deixando. Esperei até que se afastasse. Tá legal, por que não me disse antes? Eu não queria confundi-la, mais do que já estou. É por isso que é tão difícil ser alguém normal? Me encarou. Vai querer discutir isso aqui? Fingiu tirar alguma coisa do meu cabelo. Quer saber? Respirei fundo. Isso não importa. Mas eu vou ficar até a ceia apesar de não estar com fome. Não quero fazer desfeita e sair por aí sem explicação. Mas vou embora logo em seguida. Não tem mais táxi a essa hora. Eu vou andando. Sorriu. Você não vai a lugar nenhum. Sussurrou em minha orelha me fazendo arrepiar. Eu nem devia ter vindo. Encarei a janela e fui pega de surpresa ao senti-lo me abraçar. Não seria a mesma coisa sem você. Deitou a cabeça em meu ombro, respirando contra meu pescoço. Quanta diferença eu iria fazer quando a cópia da mulher que você ama está aqui. O encarei. Ela não é a Maggie. Havia mágoa em seus olhos. Prova isso para você, não para mim. Me apertou. Hoje não, você ainda é minha namorada. Sorriu, mas ela sabe. Me beijou. Isso não importa. Marcos passou o resto da noite a meu lado, segurando minha mão e tirando algumas taças que conseguia de champanhe que alguém me dava. Abby passou boa parte do jantar falando em Maggie. Procurei algum sinal em Marcos que o tirasse da terra, mas ele estava ali do meu lado. Ele não estava se importando com ela dessa vez, mas me perguntei até quando. Tudo o que eu queria era fazê-la calar a boca. Me sentia sufocar. Era minha segunda taça de vinho. Por que você não cala a maldita boca, sua vaca? Quer levá-lo para sua cama novamente? Você não é ela. Falei sem controle. Estava tudo girando quando me levantei. Eu só queria sair dali e meu grito havia sido muito alto. E eu pensei que ele não soaria assim em minha cabeça. Eu não queria gritar, não para eles ouvirem, mas eu gritei. Leslie segurou meu rosto me afastando. Cala a boca, Abby. Mandou. Você bebeu um pouquinho demais, Sarah. Quero ir para casa. Pedi. Marcos entrou na frente. Eu cuido dela. Me segurou. Me solta. Eu não tenho mais nada com você. Volte para ela. Não é isso que ela gosta? De fingir ser a irmã dela. Ri. Vocês sabiam disso? Ela faz a cabeça. Desse idiota. Me solte, Marcos. Eu vou te levar para casa. Falou firme. O empurrei. Me leva para casa, Leslie. Eu vou te levar. Me segurou novamente. Você vai levar ela. Encarei Abby. Ela está louca. Por isso, gargalhei. Te dar um presente de Natal. Privado. Você se veste de Maggie? Coitada da sua irmã. Eu a levo. Peter falou. Marcos pode te levar. Sarah. Marcos me arrastou da casa dos seus pais. Eu não sei como cheguei até o carro, mas estava lá, chorando. Ridiculamente com um "eu te amo" travado na garganta. Depois de passar horas ouvindo alguém tentando afasta-lo de mim da maneira mais baixa possível. Eu estava assim, com ciúmes, com raiva de saber que elas eram iguais e ela deveria morrer para ele ficar um pouco melhor. Estava com raiva de mim e da minha insanidade por estar pensando com Marcos em tudo, perdendo minha maldita cabeça como ele quando não conseguia controlar as coisas. Por que está agindo assim? Perguntou. Porque eu a odeio. Odeio tanto que sou capaz de voltar lá e matá-la.
Porque a odeia. Ajeitou meu cinto, porque ela gosta de você. Somos amigos. Gargalhei. Amigos que dormem juntos? Ouvi um baque no volante. Você às vezes age como uma idiota. Porque eu sou uma. Gritei para ele. Cochilei por um tempo. Quando acordei estava no estacionamento do apartamento de Marcos. Ele estava em silêncio a meu lado. Seu casaco estava jogado sobre mim. Pisquei algumas vezes. O que estamos fazendo aqui? Estava tudo girando ainda. Você deixou sua chave na casa dos meus pais. Minha cabeça estava doendo. Droga, vamos subir. Não, Marcos. Ele abriu a porta desligando o aquecedor. Observei dar a volta no carro e abrir minha porta. Aqui está melhor. Temos uma cama lá em cima. Sussurrou-me, ajudando a sair. Da última vez que bebi assim, Caroline passou a noite segurando minha cabeça dentro da privada. Pegamos o elevador e me mantive com a cabeça contra seu peito. Agradeci quando a porta se abriu-nos. Arrastamos até sua porta e ouvi as chaves balançar. Marcos me levou para dentro e deixou a porta bater. Soltei um grunhido até sentir o sofá. Só queria dormir. Vou pegar alguma coisa para você beber. Eu vou vomitar na sua cara. Avisei. Me sentia uma droga. Se sentou agachado, afastando meu cabelo. Por que ainda está chorando? Porque quero ir para casa. Menti. Isso tudo. Está ferrando comigo, cara. Está com ciúmes de mim, Malvin. Fechei os olhos. Pode me dizer, para aumentar o seu ego? Não, mas gostaria de saber. Colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Eu estou com ciúmes, Marcos. Muito. Eu tenho ciúmes da Meg e da Abby e de todas as mulheres que queriam estar com você. Eu tenho ciúmes de você e sou idiota por isso. Porque eu não devia, porque eu não posso. Tentei segurar as lágrimas ou diminuí-las. Eu me arrependo de ter entrado nessa, porque não sou mais a mesma. Porque ele apenas me encarava. Suas mãos queimavam em minhas coxas e eu queria puxá-lo para mim. Queria fazê-lo sentir a dor que estava sentindo. Porque eu gosto de você, mas não quero gostar. Murmurei. Você te amo, mas é impossível. Afaguei seu cabelo, eu sei. Sara, você está bêbada. Segurei seu rosto puxando para mim. Havia jogado tudo pro ar. O que estava perdendo se não tinha nada mesmo? Posso pedir uma coisa de Natal? Murmurei. Contra sua boca. Seus olhos estavam escuros. O duas na verdade. Sara, posso? Fechei os olhos e o ouvi sussurrar um sim. Esquece o que eu disse e fica comigo essa noite. Última noite, Sara. Apenas aceite. Sua cabeça repousou em meu ombro por um tempo até senti-lo depositar um beijo ali. Isso era um sim, nós teríamos por uma última noite. Graus, graus, graus. Oi, mãe. Encarei o relógio, já estou no aeroporto. Meu voo acabou de ser chamado, vejo vocês em breve. Mamãe já chorava do outro lado da linha. Eu também amo vocês, até daqui a pouco. Desliguei. Uma semana, Marcos me ignorava há uma semana. Depois do Natal, nossa primeira manhã juntos, ele disse que tinha algo a me dizer e estou esperando há uma semana. Ele não atende no escritório e quando tentei, mandou dizer que estava ocupado. Era só a forma de dizer que estava tudo terminado. Em tese, concordamos com isso. Uma semana depois, Sara. Oi, mãe. O que está acontecendo? Desde que chegou anda distraída, sei que seu pai não presta atenção nessas coisas, mas andou chorando, não é? A encarei. Não. Sara, filho nenhum engana uma mãe. Eu estou bem. Menti. Antes que o assunto se alongasse, o telefone tocou e papai entrou na cozinha. É para você. Parece que é uma de suas amigas. Saltei da cadeira pegando o telefone de sua mão e seguindo para a escada. Eles sabiam que não queria ser seguida, esperava que não fosse. Onde está? Caroline perguntou. Fênix. O que você fez? Até agora nada. Por quê? Caroline resmungou do outro lado antes de se voltar a mim. Certo, você andou meio estranha desde que saiu com o Foster. Eu sei também que não quer nos contar o que está acontecendo. Vamos pular para a parte séria da coisa. Adiantei. Eu sei que não é da minha conta, mas com que necessidade você tirou todo o seu dinheiro da conta? Encarei meu notebook aberto na cama. Eu não mexi na minha conta. Avisei, nem você, nem eu e muito menos Santana. Estava vendo algumas coisas aqui, a última vez que usou meu computador para ver sua conta e estava prestes a entrar na minha quando o saldo negativo me chamou. Atenção, não há nada, Santana é testemunha disso. Apoiei o telefone no ombro e digitei minha senha do banco.
Meus dedos eram rápidos e em uma fração de segundos minha conta estava aberta. Não havia nada. Como disse Sarah, Caroline chamou, você devia avisar a polícia. Agora sim eu estava chorando e não era pela conta zerada. Não precisa. Mas Sarah, eu sei o que está acontecendo, ou pelo menos acho que sei. Eu consegui um dinheiro com meu pai e já depositei na conta da Santana. Eu não sei quando volto. O que está acontecendo, Sarah? O que aquele maldito Foster fez? Ele não fez nada. Eu fiz. Agora eu preciso desligar. Por favor, quando quiser conversar, eu vou estar aqui e Fênix não será para sempre. Obrigada. Desliguei sem ao menos lhe dar uma chance de voltar a falar. Nada, não havia nada em minha conta. Todo dinheiro havia sido retirado às 10 da manhã, 3 dias atrás. Não desci para almoço, agradeci ser o dia da pesca. E a casa ficar sozinha. Eu não devia estar chorando. Chorar por alguém sem um mínimo de consideração era burrice. Nunca fiz isso e não seria a primeira vez. Não por ele. Ouvi no jantar como as coisas ocorreram, como o sol ajudou e quantos peixes cada um pegou. Era fácil passar despercebido por meus pais quando estão empolgados com alguma coisa. E foi fácil ir para o quarto, sem ter que narrar meu dia, que foi péssimo desde que começou. Não sonhei. Estava chovendo, mas isso não era novidade. Meu pai havia batido em minha porta algumas vezes. Eu não queria atender a nenhum telefonema. Consegui ficar embaixo dos cobertores até às 10. Então eu precisava me levantar. Pensei que não sairia nunca. Bom dia, pai. Preciso te deixar no centro da cidade. Parei minha xícara de café no meio do caminho. Por quê? Consegui o emprego que você tanto queria. Jura? Assentiu. Onde? Na loja de um amigo. Não se preocupe, são todos legais por lá. Alguma loja de pesca ou coisas para carro. Subi para me trocar e tentar parecer um ser humano normal. O caminho até o centro foi embalado por músicas de M83, não me via muito no clima tolerante para elas. Havia puxado meu pai o gosto para músicas deprimentes. Não gosta mais? Perguntou abaixando o som. Sem paciência. Quer me contar o que está acontecendo? Sorri, mamãe te obrigou a isso? Tentei um sorriso. Talvez. Bom, eu estou bem, certeza absoluta. Menti. Estávamos em frente à loja de pesca de Tom. Meu pai me encarou em uma pergunta silenciosa se eu havia gostado. Não estava nos planos escolher um emprego, eu nem podia escolher apenas aceitar. Tom já deve ter chegado, boa sorte, querida. Beijou meu rosto, obrigada. Quer que eu busque você? Não precisa. É melhor você ir, está atrasado. Bati a porta do carro. Era meu possível primeiro emprego em Fênix. Assim que entrei na loja fui recebida por Mike, que da última vez que vi, era um garoto chato e pirracento. Agora ele estava mais para um adolescente popular da escola. Bom dia, em que posso ajudá-la? Oi Mike, sou a Sarah, filha dos Malvin. Acho que não se lembra de mim. Vim falar com o Tom sobre a vaga disponível. Pai, gritou. Sarah Malvin está aqui. Chamou voltando sua atenção ao caixa. Todos se viraram em nossa direção e agradeci por Tom não demorar. Ele me abraçou apertado com um sorriso amigo. Mike estava parecido com ele, o cabelo como se nunca tivesse visto um corte de cabelo antes, muitos centímetros mais altos que uma pessoa normal e sorriso de covinhas. Estava falando com seu pai. Claro que estava. Ele disse algo como, não explore minha filha, não ligue para ele. Estou apta a qualquer coisa. Tom me explicou como a loja funcionava e o que eu precisava fazer. Em meia hora Mike já havia me dado uma prateleira para arrumar. Entendi que era um trabalho dele, mas não reclamei. Tinha uma hora de almoço e entre voltar para casa e comer os legumes da mulher de Tom, eu optei por não comer nada até o jantar. Por que voltou para Fênix? Mike me encarava do corredor. Ele colocou seu boné para trás lhe dando uma feição infantil. Vim para o ano novo. E já passamos dele. Sorriu, eu adoraria sair de Fênix, mas não posso sair até ser maior de idade e conseguir pagar minhas contas. Aproveite bastante a responsabilidade que seus pais têm com você, porque as coisas se complicam quando eles não têm mais essa obrigação. Até às 3 da tarde não havia entrado mais do que 6 turistas em busca de equipamentos para se aventurar na reserva. Às 6 o fluxo ficou mais forte, mas Tom já havia me liberado. Pensei se voltar para casa era uma boa ideia, não era. Mas eu precisava voltar, passar algumas horas com minha mãe até pegar no sono. Até amanhã. Até amanhã, Sarah. Traga algo para comer, é melhor do que a comida da minha mãe, que ela não escute isso. Ri. Depois de uma caminhada de 10 minutos consegui um táxi. Não estava chovendo ainda.
Mamãe terminava de pôr a mesa quando entrei pelos fundos, meu pai não havia chegado. Você chegou. Acabei de pôr a mesa, vá lavar as mãos. Não sou mais criança, mãe. Avisei. Precisei de um banho, coloquei a roupa mais confortável que tinha e desci com meu pai já falando alto na cozinha. Como foi lá? Perguntou. Oi para você também, pai. Foi legal, Mike é um bom companheiro, então o emprego é seu? Sim, por tempo indeterminado. Mãe? Ela me encarou. Sabe a loja daquela sua amiga em Ville? O que tem? Ela ainda quer comprar algumas de minhas roupas, ela pareceu se interessar. Qualquer pessoa se interessaria se um casaco custasse $500. Vai vender suas roupas? Mamãe estava entre surpresa e desconfiada, me obrigando a desviar o olhar. Só 2 malas, pensei. Acho que tenho roupas demais. Quero me desfazer de algumas peças nesse fim de semana. Ela vai adorar. Tem certeza que vai vendê-las? Absoluta. Eu não queria vender minhas coisas, mas minhas dívidas estavam crescendo a cada segundo. Demorei a pegar no sono e me arrependi de ter tentado dormir, eu sonhei com ele. Era um daqueles sonhos sem sentido, que você não entende porque eu teve, simplesmente sua mente não tinha nada produtivo. Às 7 estava saindo de casa, fiz sanduíche de patê de peru. Fiz uns a mais para o caso de Mike querer. Ele já estava atrás do balcão quando passei pelas portas duplas. Bom dia. Oi, Sarah. John acabou de sair daqui. Meu pai. Ele só veio ver se as varas de pesca dele chegaram. Não teve uma noite muito boa, está tão na cara assim? Assentiu. Sua mãe disse à mamãe que acha você está sofrendo de amor. O encarei. Minha mãe não disse isso. Ah, ela disse. Eu prefiro sofrer por comida, riu. Eu também. Vi Kate pela primeira vez desde que havia chegado em Phoenix. Havíamos sido amigas um dia quando nossos pais iam a passeios em família. Mike disse que ela só aparecia para pedir dinheiro e depois voltava para casa, ou ia para a casa do futuro marido. Pelo jeito ninguém morria de amores por ele ali. Meu celular tocou me assustando. Santana. Nos falamos por quase 1 hora no corredor dos fundos. Esperava não ter câmeras ali. Eu não podia voltar, não ainda. Consegui voltar ao normal antes do almoço, me recusando a comer a comida servida mais uma vez. Olá. Me levantei encarando o homem parado no balcão. Mike não estava. Mike precisou sair e... Quem é você? Perguntou, se apoiando tranquilamente e me dando um sorriso grandioso. Victor? Mike gritou, ficaram se batendo por um tempo antes de se voltar a mim. Ninguém trabalha aqui? Victor perguntou, batendo algumas vezes no sino no balcão. Às vezes eu preciso ir ao banheiro. Mike brincou. Já conhece a Sarah? Victor me encarou. Ele era alto e moreno, tinha um sorriso encantador e seu tom brincalhão seria facilmente confundido com um tom metido ou rude em algum momento. Não, mas sou Victor e você Sarah, certo? Me estendeu a mão. Sim, Sarah. Aceitei. Sarah é filha do John. Mike revelou. Victor voltou a me encarar. A pequena Sarah? Meu Deus, meu pai não me chamava assim. Acho que sim, encolhi a mão. John falava muito sobre você, nunca entendi se você foi rebelde ou não por ter saído de Phoenix. Rebelde. Sorri. O que faz aqui? Mike perguntou. Victor bateu em sua cabeça, dando uma volta. Pensei que estivesse em seu horário de almoço. Não, esse agora é o horário da Sarah. Lavagem da sua mãe? Victor perguntou apontando ao meu pote no balcão. Sanduíche. Avisei. Isso é meu. Sorte sua, então, já que o grande Mike perdeu a vez, quer me fazer companhia, ele vai te pagar o melhor Starbucks de Phoenix. Mike. O encarei. Eu posso pagar e eu mesmo faço. Você? Assentiu. Trabalho no Starbucks 5 lojas acima. E bom, estamos perdendo nosso almoço. Aceita? Eu precisava sair dali. Eu só preciso da minha bolsa. Bolsa em mãos. Mike me passou a bolsa. Me traga um shake. Victor apontou para a direção do Starbucks e subimos a rua passando pelas 5 lojas até lá. Agora ele parecia mais calado. Isso durou até passarmos pela porta. Não era como os Starbucks de Nova York ou Los Angeles, mas o cheiro era o mesmo, uma mistura de café forte e doces. Pode ficar naquela mesa, apontou para o canto, volto já. Me senti uma colegial obedecendo. Tirei meus sanduíches da bolsa e o esperei voltar. Se minha vida não estivesse tão desgraçada, e se eu fosse a mesma, não perderia meu tempo pensando quanto Victor poderia ser legal. Já estaríamos em um lugar fechado. Mas eu não sou mais a mesma. Terra chamando pequena Sarah. Despertei. Me desculpe. Aqui está o melhor Starbucks da cidade. Obrigada. Sanduíche não. Muffins? Não. Então, o que a trouxe de volta a Phoenix? Me fitou.
Essa era a pergunta mais frequente. Vim para o ano novo, e agora tenho um emprego. Encarei meu almoço. Não sei quando vou voltar, então preciso de um emprego temporário. Fugindo? Apoiou as mãos no queixo. Pareço estar? Sorriu, não. Mas é um dos motivos para as pessoas voltarem para a cidade mais parada do mundo. Talvez eu esteja. Eu gosto de Fênix. Não é tão ruim assim. Cite uma coisa legal. O centro. O que há de legal no centro? Me encarou lambendo os dedos. É um lugar bom de se explorar. Lojas. Sei, coisa de mulher. Fez careta. Sorri. Fênix é legal e ponto. Poucas lojas caras, pouco consumo. Eu consigo sobreviver. Consumista? Se comprar mais do que seu salário permite é ser consumista, eu sou uma. Estou encrencada por isso. Fênix é uma terapia. Certo, vou te fazer um convite. Vamos a uma festa mais tarde, quer vir? Vamos quem? Garotos da Cidade Baixa, garotas da cidade. Isso me parece legal. Diga ao John que vou respeitar as leis de trânsito, passo para te pegar às 8. Mas eu não disse se ia. Você está fazendo de Fênix uma terapia e tenho minhas dúvidas sobre ser só pelo fato de você ser consumista. Fez uma careta. Vai ser legal. Isso não é um encontro, é. Acredite, eu sou bem direto quando o assunto é encontro. Piscou. Eu já teria feito o pedido se fosse. Vamos como amigos. Bom saber disso, eu aceito. Apertei sua mão. Mas acabamos de nos conhecer. E qual é o problema? Seu pai sabe todos os meus rastros. Riu. E sobre encontros, isso não me proíbe de um convite futuro. Vitor, brincadeira. Riu mostrando sua fileira de dentes bem cuidados. Passei o resto do meu almoço falando da minha vida fora de Fênix até minha hora de voltar ao trabalho. Vitor era realmente legal, e não havia sido um pedido indireto para sair. Mike fez perguntas, muitas delas, e quando eu achei que estava tudo bem, eu voltei para o começo de tudo. Você deixou seu celular, uma tal de Susan ligou. Mike. Ela não deixou recado, disse que ligava depois. É sua amiga? Não, conferi as mensagens. Não é ninguém, certo? Está tudo bem? Seu olhar curioso me fez desviar o meu. Estou sim. Eu vou voltar ao trabalho. Eu não ia voltar, ela não conseguiria dessa vez. Marcos não me teria mais. Ele não precisava de mim. Escada. Sara, aonde vai? Mamãe me encarava vou sair, com uns amigos. Sorriu. Amigos? Havia surpresa e felicidade em sua voz. Sim, Mike, alguns meninos e garotas da cidade. Não sei se todos tão jovens quanto Mike, mas não estou tão velha assim. Fiz uma careta. Assim apenas divirta-se. Vitor vem me pegar. Vitor, assenti. Mas ele é só minha carona. Me apressei em dizer. Vitor é legal. Eu sei. Às 8 em ponto estava pronta e apesar de não querer realmente sair não havia nada que me impediria, afinal, eu não poderia simplesmente me proibir de diversão. Mantive o celular desligado por segurança. Pequena Sara. Olá, Vitor. Papai apareceu. Cuide dela. Pai, claro que cuido. Podemos ir agora? Vitor me deu o braço. Sim. O empurrei para a porta. Vitor abriu a porta do carro para mim, só então percebi que não estávamos sozinhos. Sara, essa é Beck. Beck, essa é a pequena Sara. Oi, Sara. Nova namorada do meu irmãozinho? A morena ocupando a janela sorriu. Ela se parecia com Vitor. Seu enorme cabelo escuro estava jogado em seu ombro, ela tinha o mesmo sorriso e o mesmo olhar que o cara sorridente a meu lado. Não somos amigos. Vitor sorriu. Ela sabe, mas disse que faria isso. Paramos algumas vezes durante o trajeto até Ville e o carro estava completo. Vitor me encarava e me lembrava sempre de sorrir para dizer que estava tudo bem. Não levamos muito tempo até a casa de festas no centro da cidade, que estava cheia. Vitor segurou minha mão me arrastando para dentro e avisando aos outros que nos veríamos depois. O segui empurrando algumas pessoas até um sofá. Havia me esquecido de como eram esses ambientes desde que Marcos entrou na minha vida me fazendo pular dos 26 para os 30 anos. Pensei que esperaria os outros. Gritei. Oh não, encontro de casais me enjoa. Beck é a pior de todos. Sorri. Vitor pediu 2 coquetéis. Eu também sei que sua animação não está como gostaria. Por quê?
Você é um livro aberto, conte-me seus problemas. Se sentou mais perto. Ele fez uma cara engraçada e isso me fez rir. Melhor não. Pequena Sara, somos amigos há 8 horas. Vamos lá, vamos fazer uma troca. Conta o seu e eu conto o meu. Estávamos no segundo coquetel quando comecei meu desabafo. Eu não acreditava muito que estava fazendo isso, mas estava. Eu conheci uma pessoa. Vitor sugou o canudo do seu copo fazendo barulho. Desculpa, prossiga. Certo, eu conheci uma pessoa. Era para sermos só amigos, nem isso na verdade e da parte dele estávamos sendo, mas eu comecei a ver de outra maneira. Criei um laço idiota e sentimental mesmo sabendo que não deveria. Sabe por quê? Porque ele ama outra pessoa, uma pessoa morta. Ele não ama só com o coração, tem esse lance de alma e amor eterno, sentimento de culpa e tudo mais. Vitor sorriu. Por isso fugiu para Fênix. Nós acabamos nos envolvendo, eu não me arrependo, só me odeio porque eu deixei destruir todo o meu autocontrole. Desde então eu não sou mais a mesma. Sabe, eu odeio o amor. Não odeio o amor, odeie quem você ama. Se fosse fácil assim, isso é um resumo bonitinho da situação. Não queira saber a parte ruim dela. O cara não te procurou? Neguei. Susan no máximo queria que eu o controlasse, mas era ela não ele. Complicado, Fênix tem caras legais, você não precisa dele. Bom saber. Deixei uma risada triste escapar. Vitor ficou em silêncio por um tempo. Eu tenho uma filha. Sandy mora no Texas com a mãe, há um mês. Eu também tenho um amor que não me merece. Divagou. Eu sinto falta delas todos os dias. Eu sinto muito. Batemos nossos copos. Igualmente. Beck apareceu, trazendo todo o seu grupo junto. Vitor não saiu do meu lado e conversamos sobre tudo. Eu sabia que estava bebendo mais do que o normal, mas eu precisava. Era uma saída. Depois que fomos para a pista de dança, desliguei minha mente para tudo que pudesse estragar minha noite. Eu precisava voltar ao normal. Não me lembro que horas cheguei em casa, não ouvi mamãe bater na porta nem meu pai, não conseguia sair da cama e minha cabeça estava pesada. Droga. Resmunguei, luz. Sol, que belo dia para aparecer. Me sentei encarando as paredes do quarto tentando fazer meus olhos não pularem para fora nem minha cabeça sair rolando pelo chão. Certo, eu bebi demais e alguém me trouxe. Minha mãe ou meu pai ou os dois viram a cena de sua única filha e vergonha bêbada. Acabo de perder um dia de trabalho, Sara. Mamãe bateu na porta me obrigando a tapar os ouvidos. Telefone. Droga. Não grita mãe. Me arrastei até a porta, pegando o telefone e voltando à cama sem dar chance de deixá-la me ver. Bom dia, Sara adormecida. Oi Mike, eu sei. Perdi a hora, chego em algum momento. Relaxa, Kate está no seu lugar. Inventei uma desculpa para o meu pai. Como está? Não me lembro a última vez que estive pior. Minha cabeça está abrigando uma guerra. Eu sei. Ele riu. Por que não está assim também? Apesar da minha pouca idade eu tenho experiência. Falou orgulhoso. Certo, pode me dizer se aproveitei ontem. Gargalhou. Você disse que está livre e desimpedida. Não acho que beijar o Vitor tenha sido um problema. O que? Gritei sentindo minha cabeça doer mais forte. Droga, vocês se pegaram a noite toda. Mike, fala sério. Eu estou falando sério. Beck te deixou em casa. Vocês realmente se pegaram. Não, droga. Eu estava bêbada. Isso era óbvio. Vitor é um cara legal, não se preocupe. Eu tinha certeza que era. Bom, só liguei para dizer que está de folga hoje. Melhoras. Tá legal, eu não preciso de mais nada por hoje. Ah, noite fui pega de surpresa, prometi não atender mais. Telefonemas, mas atendi. Marcos. Número desconhecido. Não apostava. Minhas fichas nele. Vitor. Legal. Oh, me desculpe. Oi? Não fala assim. Liguei para saber se está tudo bem. Mike já te contou, não é? Sim, e peço desculpas. Eu estava bêbada. Fechei os olhos com força. Estava morrendo de vergonha. E isso era irracional para todos os efeitos. Riu. Tudo bem, Sara. Eu também estava. Éramos duas pessoas carentes em uma noite de casais. Está tudo bem. Eu não quero que pense. Já se esqueceu do que eu disse? Eu também. Gosto de uma pessoa e por mais que eu tenha gostado de te beijar, não foi proposital. Então, as coisas não vão ficar estranhas? Não por mim, podemos nos pegar de vez em quando. Vitor riu, brincadeira.
Formamos uma bela dupla na noite de casais, nada sério além do sério dos bêbados, onde tudo voltava ao normal no dia seguinte. As semanas se passaram e fiquei mais próxima de Vitor. Ele estava sendo como um irmão, amigo e namorado. Mas tudo no seu tempo. Me esquivei das piadinhas de Beck e Mike. Até comecei a falar com Kate, mas ela não gostava muito das pessoas que frequentavam a loja. Então falar com ela e as paredes era quase a mesma coisa. Graus, graus, graus. Aqui está tudo que conseguimos com a venda das roupas. Tirou o seu, mãe? Ela me encarou. É seu, querida. Não quero nada, mãe. Está tudo bem. Já decidiu se vai ficar? Você trabalha para o Tom? Vitor te conseguiu um trabalho extra na cafeteria. Isso não está bom? Eu não sei, mãe. Talvez Washington. Eu gosto de Seattle. Não se esqueça que sua família está aqui. Não vou. 1 mês e 2 semanas depois, meu voo chegou às 8 da manhã. Esperava que Santana ou Caroline tivesse lido minha mensagem de última hora quando resolvi voltar. Até a saída de táxi não havia visto nenhuma delas, então aquele grito agudo veio em seguida. Caroline, seu sapato novo. Ela voltou a gastar. Meu Deus, você voltou. Agarrou meu pescoço. Eu senti tanto sua falta. Também senti a sua. Mais de 1 mês, Malvin. Onde estava com a cabeça? Me desculpe, consegui 2 empregos. Paguei a maior parte da minha dívida, eu não gastei um centavo sequer. Só que precisava voltar para vê-las. Moro em Fênix agora, não está sendo tão ruim. Você não vai voltar. Caroline sapateou. Eu quero voltar. É por causa desse Vitor? Você disse que não era nada sério. É por vários motivos. Agora vamos para casa. Estou com fome e sono. Santana foi trabalhar, mas preparei um banquete. Incrível! Consegui um novo emprego, agora trabalho de atendente naquela loja de celulares no centro. Não está sendo tão ruim, não com tanto colega de trabalho. Perfeito. Caroline sendo Caroline. Voltar para casa era bom. Ruim, bom porque estava me sentindo em casa, ruim, porque estava perto do que me afastei. Contei como havia sido Fênix, não escondi nenhum detalhe e esperei para saber se alguma coisa havia acontecido. Mas não houve nada. Caroline ficou comigo até depois do café da manhã, então precisou sair. Aproveitei para desfazer minha mala e levou algum tempo até eu dormir realmente cansada. Estava sentindo falta do tempo de Los Angeles, dos carros e táxis buzinando. Senti falta da minha cama, da mistura dos meus perfumes caros, das minhas amigas. Estava em casa. Acordei com o telefone tocando. Mamãe. Isso foi 1 hora ao telefone dando um relatório de minha chegada. Depois troquei mensagens com Mike e Becky. Antes de voltar para a cama para mais um cochilo, falei com Vitor. Fomos breves. A segunda vez que acordei já era noite. Já vai. Gritei ajeitando o cabelo. Chutei algumas coisas no caminho antes de chegar na porta. Santana sempre esquecia a chave. Você e sua mania de Marcos. Sim, parado em minha porta. Seu olhar era uma mistura de raiva, surpresa e saudade. Sara, isso não podia estar acontecendo. O que você quer? Tentei não acabar com meu controle. Você voltou, falou. Marcos estava com barba, mais magro. Não, parecia estar tendo uma boa noite de sono. Seu cabelo estava maior. Seu olhar era o mesmo, alguma coisa ele teria de manter. E já estou saindo. Eu não tenho o que falar com você, então pode ir embora. De preferência não me procure mais ou te denuncio por perseguição. Sorriu. Certo, espero poder fazer minha queixa de falsa identidade. Realmente se chama Sara? Apontou irritado. Faça o que você quiser, vai lá e me denuncie. Você de alguma maneira tirou tudo da minha conta, não? É, como? Sorri. Você é um bom ator, mas fingir não saber de nada não colou. Não te devo nada, adeus Marcos. Empurrou a porta entrando. Vá embora. Mandei, depois de me explicar o que está dizendo, que você pegou todo o seu maldito dinheiro de volta. Sem teatro Marcos, você sabe o que estou dizendo. Agora vá embora. Eu não tirei nada da sua conta. Tirou há quase 2 meses. Eu trabalhei duro todos os dias durante todo esse tempo, paguei minhas dívidas. O único motivo pelo qual entrei nisso. Acho que aprendi. Não te devo nada, posso mandar as roupas que comprou depois ou se quiser levar agora. Eu não quero nada, quero entender. Entender o quê? Que eu era uma farsa. Sim, eu era. Pergunte à sua secretária o resto da história, afinal, o erro foi dela. Santana e Caroline nos encarava da porta. Agora você pode ir.
Não te devo mais explicação. Santana arrastou Caroline para o quarto deixando-a sós de novo. Marcos parecia confuso, mas de alguma maneira ele sabia o que aconteceu. Sara, Caroline me encarava segurando meu celular. Vitor quer falar com você. Obrigada, Caroline. Quem é Vitor? Marcos me encarava. Desliguei. Isso não é da sua conta. O empurrei para fora. Não terminamos. Nos vemos na delegacia caso me denuncie, não. Foi isso que disse? Me esquece, Marcos. Dessa vez é para sempre. Acabou. Seu olhar era incrédulo. Foi a coisa mais difícil que fiz na vida. Mas era isso ou sofrer por um amor doentio? O que foi isso? Santana perguntou. Ele não vai embora. Caroline falou da janela. Eu preciso ficar sozinha. Sara, por favor. Ainda não conseguia acreditar que Marcos havia me procurado, muito menos que passou quase uma hora dentro de seu carro em frente ao meu prédio. Seria sempre assim? Eu seria cruel por dizer não? E ele, coitado, cheio de problemas? Ele precisa se socializar mais e saber que o mundo gira para todos. Santana mexia em meu cabelo, quase me fazendo dormir, e foi a última lágrima que me fez cair na real e contar tudo o que aconteceu, cada detalhe, até a falsa ida Fênix que na verdade passei com ele. Caroline gritava a cada nova descoberta e comemos pizza para embalar as novidades. Você e o Foster transaram? Oh meu Deus, devo dizer que estou com inveja. Caroline. Santana lhe deu um olhar duro. Sara, ele te levou para passar 8 dias com ele. Se abriu para você. Vocês dormiram juntos pelo que entendi. Ele queria. Ele só é idiota, mas está apaixonado. Claro que está, mas então por que sumiu? Tá. Encarei. Ele te levou para passar o Natal com ele. E o que isso muda? Tem uma mulher que é a cara da ex dele. Ela se diz amiga, mas ela o quer também. No máximo ela encheu a cabeça dele contra você. Se ele é vulnerável, assim é fácil de ser manipulado. Marcos não tem 5 anos. Encarei, mas ele perdeu a mulher e o filho. Ele se sente sozinho, Sara, e com medo de errar. Tá que ele age como idiota, mas vocês deviam tentar se entender, parar de gritar por dentro e por para fora. Nem que para isso ele se magoe mais. O faça ir ao limite. Caroline, você conseguiu me assustar. Santana falou. Conseguiu entender a função do seu cérebro. Caroline lhe mostrou o dedo. Talvez ela tenha razão, mas tudo sempre será mais fácil em palavras. Isso nunca vai dar certo. Vai ser melhor assim. Tudo bem, estamos aqui para qualquer coisa. Podemos bater nele. 3 contra 1. Ele tem força em nós. Temos unhas. Balançou as longas unhas vermelhas. Preciso de um emprego temporário enquanto fico por aqui. Estão precisando de gente na cafeteria, Santana avisou. Aparece lá. Me acorde, gritei antes de ouvir a porta de seu quarto bater quando me deixaram. Às 7 da manhã já estava de pé. Caroline me encarava tentando achar algo de anormal. Santana, por mais curiosa que estivesse, não tentava a mesma investida. Com quem eu falo? Perguntei disposta. No cartaz diz com o gerente boa sorte, obrigada. Santana, como sempre, foi a primeira a deixar o apartamento. Caroline logo em seguida me fazendo prometer ligar para ela assim que deixasse a entrevista. Não havia mais roupas chiques em meu guarda-roupa. O mês em casa fez eu me acostumar com jeans e camiseta. Ainda era estranho não estar de salto, os cardigans da moda, mas estava superando. Andando, eram 5 quadras e não foi tão ruim. Na verdade foi sim, mas era o único jeito. Procurei o aviso na porta e não achei. Pensei em dar meia volta e ir para casa, mas entrei. Uma ruiva sorriu ao me ver. Bom dia. Uma mesa? Perguntou simpática. Não, na verdade quero saber sobre a vaga. Ela sorriu. Assim, ainda estamos precisando. Estou interessada. Vem, vamos conversar na minha sala. Passei meia hora com Savana. Tudo que eu teria de fazer era atender no caixa e servir mesas quando preciso. Eles não aceitavam atrasos e era proibido comer qualquer coisa fora do horário. Não parecia tão ruim. Assim, então fechamos o acordo. Começaria no dia seguinte. Liguei para Caroline e deixei uma mensagem a Santana. Estava feliz, pela primeira vez me sentia bem. Limpei o apartamento quando voltei para casa. Estava um verdadeiro lixão. Às 6 Caroline chegou, feliz demais para quem passou a tarde trabalhando. Vamos sair? Não, Sara, trabalho amanhã cedo e não quero ir parecendo um zumbi para o meu primeiro dia. Por favor, apenas 1 hora. Neguei. Meia, nem 10 minutos. Você está atrasada.
Santana foi breve também. Em pouco tempo as duas corriam para a porta, não sem antes insistir para acompanhá-las mais uma vez. Estou bem. A casa dos seus pais te deixou uma velha. Caroline me jogou um beijo. Acenei. Qualquer coisa liga. Claro. Fechei a porta. Mudei de canal para uma série sobre médicos. Esperava não ver nada que me fizesse ir para o banheiro. Com 20 minutos de seriado, a campainha tocou. Me arrastei até a porta. Esperava ser uma delas ou o porteiro, qualquer coisa, menos ele. Mas era ele. Precisamos conversar. Disparou. Fala. Aqui? Apontou. Respirei fundo. Eu não quero conversar com você, Marcos. Choraminguei cansada. Sério, eu preciso de um tempo. Para mim. Fiz planos e sua presença não está nele. Está mentindo. Pareço estar? Cruzei os braços. Tinha que parecer confiante. Só me escuta. Eu te procurei para me escutar. Controle a voz. Você não quis me escutar. Afastei quando sua mão estendeu em minha direção. Não era uma rejeição, era apenas me manter segura dos meus próprios sentimentos que estavam começando a me perturbar novamente. Se eu sair, juro que não volto nunca mais. Então acho que podemos dizer adeus agora. Que droga! Gritou me assustando. Você não parece estar me escutando. Eu estou escutando. Fala. Respirou. Por que sumiu? Como? Sorri. Eu não estou ouvindo isso. Ri. Você sumiu mais de um mês. Estava me vigiando? Negou. Marcos, não estava, porque não sabia onde estava. Certo, vamos ao que interessa. O que quer saber? Perguntei calmamente. Por que mentiu? Não perguntou a sua secretária ainda? Sim. Mas se lembra das nossas conversas de exigir a verdade e mentir? Ele estava sério agora. Isso me acertou um nervo. Eu não podia contar, mas podia me usar. Seu olhar presunçoso estava lá. Você deu liberdade para isso. Poderia ser qualquer outra. Foster. Marcos, me chame de Marcos. Apontou. Foster. Eu prefiro Foster. Só fiz o que fiz porque precisava de dinheiro. Qualquer um no meu lugar faria a mesma coisa. Estava prestes a ter que sair daqui, ser presa por dívidas que só Deus sabe como farei para pagar, e não farei com o seu dinheiro. Me sinto bem por isso. Aprendi que o que vem fácil vai fácil. Eu quis te contar no começo, mas você foi tão rude e idiota que a culpa de roubo saiu das minhas costas. Então você voltou e ela voltou também. Era só um maldito contrato. Era para ser apenas isso. Você não se afastou e eu me deixei levar. Quanto mais alto voar, maior a queda. Eu caí e acordei. Já deu. Eu não fugi. Sussurrou. Que bom saber. Abby me ligou naquela manhã. Respirei fundo. Minhas mãos estavam suando. Ela disse que você era uma farsa. Sorri. Eu disse que ligaria depois, mas ela insistiu para que eu visse meu e-mail. Depois marcou um encontro. De repente eu não sabia quem você era. E ainda não sabe e não vai saber. Eu deveria saber. Não há nada para saber. Sou uma pessoa completamente idiota, que se arriscou na maior loucura de sua vida para nada, que se apaixonou por um cara problemático que vive à sombra da mulher morta, que tem uma amiga encarnada no demônio que faz sua cabeça, decide seus atos, que joga o jogo que ela quer e o faz de fantoche, e pior de tudo, você permite isso. Você é um babaca. Cala a boca. Sua expressão era dura quando mandou magoa escorrendo por sua voz. Era como se eu tivesse lhe acertado com um tapa. Não calo. Gritei. Você não sabe o que está dizendo. Foi ela, não foi? Foi ela que retirou todo o dinheiro da minha conta. Ela agiu por você porque não se impôs. Você deve ter mexido seus pauzinhos, porque eu sei o quanto é bom nessas coisas de invadir, contar, ensinou a ela porque não teve coragem de fazer você mesmo. Ela fez para o meu bem. Claro que fez. Ela faz qualquer coisa por você, inclusive investigar minha vida da noite para o dia. Precisa que eu escreva uma carta dizendo que sua presença não me importa? Que Marcos Foster não passou de um contrato? Por Deus. Andou de um lado a outro. Me deixa pensar em que Marcos. Não tenho que pensar. Não adianta muito fazer isso quando qualquer decisão que você tomar, outra pessoa passará na frente. Me encarou com as mãos na cintura e o olhar duro. Ele estava ficando vermelho. Sua barba lhe deixava um pouco mais velho e isso o deixaria ainda mais poderoso. Seus olhos começaram a marejar. Quem é Victor? Alguém gargalhou. De Fênix, provavelmente. Me afastei. Seu amigo segurou meu braço. Não tente. O encarei. Se aproximou. Sua testa estava manchada de gotinhas brilhantes.
Marcos estava suando. Você disse que me amava. Havia tristeza em sua voz. Também te mandei esquecer. Puxei meu braço. Eu não esqueci. Me encarou. Você pelo jeito já. Tem certeza que era amor? Zombou. Pensou que eu te esperaria para sempre? Tentei. Não desmaiar na frente dele. Usar uma pessoa para esquecer a outra é errado. Malvin, está estudando essa frase? Porque você é bom nisso, em usar as pessoas para ter algum conforto psicológico. Eu não te usei. Segurou meu rosto com força. Você sabe que eu não te usei. Isso não importa mais. Eu estou bem agora. Tentei afastá-lo. A quem está enganando? A quem está tentando mudar Marcos? Muito perto. Meu coração estava batendo em meus ouvidos, a temperatura havia aumentando. Foi só um mês. Foi o suficiente. Mentira. Não posso fazer nada se não acredita. Você dormiu com ele? Com esse Vitor? Segurei sua mão o afastando. E se eu tiver? Ri. Seus olhos estavam nadando em lágrimas, mas não caia uma. Seu rosto estava vermelho e vi puro ódio em seus olhos. Devia me alegrar com isso? Você é uma idiota. Gritou magoado. Eu sei. Uma completa idiota. Fui todo esse tempo. E agora resolvi viver a minha vida. Como era antes disso tudo me estacionar e me tornar uma pessoa frustrada. O amor não acaba assim. Sussurrou contra meus lábios. Não é assim que funciona. Você vive um amor de anos. Tentei controlar minhas lágrimas, mas elas estavam vindo. E se eu disser que ele não existe mais? Neguei contra seus lábios que estavam apenas se tocando. Me escuta se eu disser que ele não existe mais. Sarah, terá que provar. Sua mão afundou em meu cabelo puxando minha nuca. Senti a dor latejar ali, seus lábios nos meus. Urgentes. Havia um descontrole que nunca presenciei em Marcos. Isso não podia ser amor, ainda conseguia ver. Que não era, talvez saudade. Eu não queria ver saudade. Afeto, queria ver amor da mesma forma que o amo e se não fosse para ter isso, preferia não ter nada. Mas aproveitei cada pequeno instante. O afastei levemente ouvindo o telefone tocar. Seu olhar irritado voltou e isso me fez querer rir sem motivo algum. Você precisa ir? Não. O empurrei para a porta. Sim. Agora. Você não quer isso. Tentou me parar. Eu não sou um step. Segurou a porta me prensando contra a parede. Eu sei que você não é a droga de um step. Então pare de agir assim, pare de fingir que não se importa. Talvez seja porque não me importo. Isso é o que você diz. Me soltou indo em direção ao elevador. O observei soltar a gravata irritado. Não é o que eu acredito. A porta se fechou. Maldito. As lágrimas vieram sem controle, mas eu jurei não chorar por ele. Enquanto Marcos Foster não souber andar com as próprias pernas, ele não terá o menor sentimento que parta de mim. Isso é uma promessa. E ele não disse que me amava também, porque ele não me ama e eu não sei o que sou para ele. Ouvi Caroline e Santana chegar. Não fazia noção da hora, mas tinha certeza de que era bem tarde. Continuei fingindo estar dormindo e não me lembro que horas realmente dormi. Acordei com o barulho de Santana, me arrastei até o banheiro. Péssima era até um elogio para as minhas olheiras. Banho frio era tudo que me acordaria. Caroline bateu na porta, era sua vez. Pensei que não ia. Tudo bem? Me encarou. Tudo ótimo. Mentiu mal. O que aconteceu? Entrou na minha frente. Você não está atrasada? Perguntei tentando fugir. Estou, mas tenho tempo para você. Respirei fundo. Eu estou bem. Foi o Foster? Não, a deixei para trás. Passei meia hora no quarto depois de me arrumar e dispensei conselhos da Santana. Eu só queria entender. Tudo o que estava acontecendo não devia ser tão difícil. Eu também não queria estragar meu primeiro dia de trabalho. Então forcei um sorriso e segui em frente. Savannah me recebeu bem, me explicou tudo o que precisava e me deixou no caixa como o primeiro dia. Não sabia como agradecer tamanha gentileza. Tentei não me distrair, apesar de não ser uma coisa fácil. Uma hora de trabalho e tudo parecia estar indo bem. O movimento era intenso, conseguindo manter minha mente longe de qualquer pensamento perturbador e assim durante 6 horas consegui passar pelo primeiro dia. Quando cheguei encontrei Caroline em casa, enrolada no sofá com um pote de pipoca assistindo Friends, seu clássico favorito. Beijei seu cabelo me jogando a seu lado. Meu celular vibrou. Vitor, que sorriso é esse? Dei de ombros. Vitor, pequena Sarah, onde está? Sumiu. Sempre dramático. Sarah, acabei de chegar do trabalho, está frio.
E não sume, apenas estava sem cabeça para ser sociável emoticon indeciso. Caroline me encarou. Vitor? Assenti. 3 minutos depois a mensagem chegou. Vitor, quem dessa vez? Bofei. Sara, o de sempre, mas estou no controle. Não, eu não estava. Não ainda. Outra mensagem. Vitor, você no controle? P. Sara, obrigada por confiar em mim. Guardei o celular no bolso e ignorei o vibrar. Caroline ainda me encarava. Ela sempre fazia isso. Como foi o primeiro dia? Bom, ainda é cedo para reclamar. Sorri. Vitor é mesmo um grande amigo? Sim, é. Encheu a mão de pipoca. E o Foster? Foi um contrato que acabou e a vida segue. Por que seus olhos estão brilhando? E por quê? Está mordendo os lábios? Não começa, Caroline. Sorriu. Ele me deu uma carona. A encarei. Como? Suspirou. O encontrei na volta para casa, ele foi simpático. Seus olhos não desviaram da TV. Não, ele não foi. Falei dura. Foi sim, apesar de soar bipolar e problemático. Ele me parece legal. Ele está me cercando. E se não estiver? Me fitou. Ele está. Ele esteve aqui. Droga. Caroline soltou seu pote e se virou para mim. Encarar. Ela tinha um sorriso maior agora. Ele esteve aqui? De novo? Esteve. Brigaram. Se pegaram. Não esconda nada. Brigamos. Eu não vou te contar tudo, você não é. Normal, Caroline. Ele te beijou? Adeus, ele te beijou. Você está corando e pare de morder os lábios ou vai arrancá-los. Abby descobriu que não sou a Sara. Seus olhos se arregalaram. Ela tirou de alguma maneira todo o dinheiro da minha conta. Por isso ele sumiu, porque estava me odiando. Mas se ele te procurou é porque as coisas estão boas. Estariam se ele não fosse tão idiota. Ele acredita em tudo que ela diz. Marcos não aceita escutar outra opinião que não seja a dela. Eles são muito amigos. Eu sou o contrato. Por favor, só diz que entende. Eu entendo um pouco porque sei que gosta dele. Mas se acha que assim as coisas vão se resolver, não. Vou mais me meter. Obrigada. Passamos o resto do dia vendo filmes e comendo porcarias. Minha vida havia saído de pauta e isso era bom. O restante da semana se resumia em trabalho, ligar para casa, trocar mensagens com Vitor e Mike. Estava sendo produtivo, não havia Marcos até amanhã de quinta. Sara, Nora, graças a Deus você atendeu. Me desculpe, andei ocupada, aconteceu alguma coisa? Não tem acontecido nada. Não tenha acontecido nada. Não tem acontecido nada. Marcos está com você? Droga, não. Não vejo seu irmão desde que terminamos. Nora ficou em silêncio por um tempo. Então é por isso que ele está nervoso. Ele te ligou? Não, Nora, faz uma semana que não o vejo e ele deve estar com a Abby. Não está. Papai já tentou o celular dele e ele não apareceu no escritório. Já ligamos para todo mundo. Ninguém sabe onde ele está, choramingou. Ele deve ter viajado a negócios. E não avisar na empresa? Ele não faz isso, Sara. Tudo bem, encarei o relógio 7 da manhã. Eu vou encontrá-lo, talvez eu perca o emprego por isso. Onde trabalha? No Cafés é no centro. Caminhei até o quarto. Te ligo mais tarde, desliguei. Certo, Marcos, eu nem devia me importar com mais uma de suas cenas, mas você é louco. Não quero ser uma das pessoas a receber a notícia que encontraram seu corpo. Puxei uma mochila esportiva de Caroline do seu armário, coloquei apenas um casaco, alguma comida leve. Deixei o apartamento 20 minutos depois peguei um táxi. Mais 20 minutos até o aeroporto. Eu podia voltar para casa, ou melhor, ir para o trabalho e deixar isso de lado, seguir em frente e pensar o que dizer ao idiota. Quando visse, tentar falar com Abby mesmo isso me causando repulsa e avisar onde ele poderia estar. Afinal, ele confia mais nela no que na família. Acabei escolhendo a opção mais irracional. Bom dia. Preciso de um voo fretado. Quem gostaria? A mulher na recepção me encarou. Sarah Malvin, namorada de Marcus Foster. Pode esperar um segundo? Esperei sentada em um dos bancos de espera até o piloto aparecer. Ele sorriu simpático. Estive ali antes de ir passar uma temporada isolada com Marcus e ele se lembrou disso. Senhorita Foster, como vai? Bem, obrigada. E talvez um pouco atrasada. Marcos está me esperando. Menti. Oh sim, tem um avião pronto. Apontou a saída e o acompanhei. Falar em Marcos parecia intimidador. Em pouco estava sendo guiada para o pequeno mini motor, como se todos já soubessem onde Marcos se escondia, ou ele já esperava que eu fosse à sua procura, deixando todos cientes disso.
Segui no fundo do avião, não confiava no piloto. Para fechar os olhos, minha cabeça estava cheia demais. Ao mesmo tempo em que tudo parecia certo também, parecia irracional. Ele pode estar bem, como também pode ter encontrado algo cortante. Marcos não usa sanidade com frequência. Na verdade, ele não pensa com frequência. Somos tão idiotas quando estamos apaixonados. Essa é a primeira vez que consigo admitir isso. Era só a verdade, não dava mais para esconder. Não vias. Horas passar, quando pousamos estava nublado e um carro me esperava. Sei que ia precisar. Obrigada. O senhor do carro parecia mais gentil em mim. Arrisquei a fechar os olhos sabendo que demoraria mais 1 hora até a casa. O plano era achá-lo, avisar Nora e voltar. Esse era o plano, não o que provavelmente seria. Seguido, o carro parou uns 20 metros da casa. Depois das árvores eu a veria melhor. Agradeci ao senhor. Silenciosamente me afastei. Tirei os sapatos sentindo a areia nos meus pés. Acho que senti falta disso. Eu senti. Contei meus passos até a soleira bater ou entrar. Dane-se, eu teria de fazer alguma coisa. A madeira rangeu embaixo dos meus pés. Segurei a maçaneta e forcei. Eu sabia, aberta. A primeira coisa que vi foi a taça de vinho na mesa. Mais à frente a garrafa com um pouco mais da metade. Deixei a mochila no meio do caminho e subi para o quarto. Nostalgia passou bem longe. A porta de um dos quartos estava aberta e foi a que entrei. Eu sabia que ele estaria ali, só não sabia o porquê, mas ele estaria ali. Me assustei com a mancha no lençol até ver que era vinho, outra garrafa virada no chão. Marcos estava atravessado na cama sem camisa e de calça social. Tinha caco de vidro pelo chão e algumas coisas reviradas. Depois do choque, alívio e sensibilidade, dei a volta na cama me ajoelhando a seu lado. Ele não tirou a barba. Toquei seu cabelo, queria puxá-los, mas me contive. A foto dela, Marcos segurava a foto dela como quem segura a corda para não se arrebentar. Ele fazia isso todas as vezes que se sentia sozinho. Seus olhos se abriram, sem expressão por um tempo até cair em si. O que faz aqui? Perguntou chateado. Estão todos desesperados atrás de você. Por quê? Sumiu? Me levantei o vendo ter trabalho para fazer o mesmo. Vai embora. Mandou. Eu vou mesmo, já sei onde está. Foi por isso vim. Sua família está desesperada por notícias. Isso não importa. Eu quero ficar sozinho, droga. É difícil de você entender isso? Me encarou. Neguei. Sabe o arrependimento? Ele pesa. Me deu as costas. Quando tiver um pouco de vergonha na cara, liga para os seus pais ou para sua amiga. Talvez ela dê o recado. Sorriu encarando o teto. Eu farei isso. Puxou a garrafa de vinho do chão e a virou na boca. Esperava 2 goles, mas ele bebia como água. Chega, Marcos. Me mostrou o dedo. Como? Avancei sobre ele, li. Arrancando a garrafa, eu disse chega. A tomei. Você disse muitas coisas, Malvin. Uma delas era: saia da minha vida, ponto. Você disse que não acreditava. Pois eu não acredito. Mas olha que lindo, estou respeitando. Sabe por quê? Porque pensei em várias coisas que queria fazer com você. Eu até quis caçar esse Vitor. Quis sequestrá-la quando deixou aquele maldito emprego. Mas estou respeitando seu espaço e eu não. Estou são, então te aconselho a ir embora enquanto há tempo. Eu fiz tudo errado, não estou conseguindo pensar. Você está fazendo isso comigo. Fungou. Estou me odiando, estou vazio. Você está bêbado. Joguei a garrafa no chão. Ele ainda me encarava, ele ainda conseguia mexer comigo. De forma assustadora. Onde estão os planos de sermos amigos? Marcos parecia estar em um estado de choque. Por que não agia? Respirei fundo decidindo dar o fora. Eu te amo, falou. Parei a um passo da porta. Eu te amo, mas não posso porque é errado. Com você, comigo, porque eu sou uma bagunça. Sua voz pesava. O encarei. Porque não se pode amar 2 pessoas. Porque eu quero estar com você, ao mesmo tempo me sinto culpado por ela. Porque te desejo e ao mesmo tempo sinto por não a ter mais. Fechou os olhos com. Ela era como um dia de sol. Você é uma tempestade. Intenso a ponto de me fazer perder o controle. De querer machucá-la para fazê-la entender. Eu machuco você, Sarah? Meu coração batia tão rápido que já não sentia. Mas, se você ficar, se continuar parada aí me olhando desse jeito, eu juro que não serei bonzinho porque estou há malditos 2 meses me controlando e todos nós temos um limite.
O meu está no fim. Marcos me amava, mas também a amava. Sou como a tempestade e ela acalmaria. Mas ele me amava. Só não aceitava. Ele me amava. Pisquei e a lágrima se foi, isso é demais para mim. Sorriu, eu sei. Espero que seja feliz com Vitor, não é? Assenti. Eu vou ser. Vai embora. Mandou. Senti a dor se alojar em minha cabeça antes de me virar e sair dali. Ele estava bem e eu precisava de um carro. Devia ter pedido ao motorista para esperar. Ele me ama, mas nutre um sentimento de culpa por ela. Resgatei minha mochila na mesa e sai. Se eu fizer o mesmo caminho que o carro eu chego em algum lugar. Mas eu precisava sair dali. Estava a 3 passos da soleira. Quando ouvi gritar, esperei que saísse, mas Marcos não apareceu e eu voltei. Estava deitado no chão segurando a mão, a garrafa de vinho quebrada. Que droga, Marcos! Você caiu da escada? Deslizei pela sala. Seu rosto estava vermelho. Acha que quebrou alguma coisa? Se manteve em silêncio de olhos fechados. Sua respiração irregular e eu não sabia se doía o corte na mão ou se ele quebrou alguma coisa. Eu vou te ajudar a levantar. Me deixa, resmungou. Eu quero te deixar droga, mas corro o risco de vê-lo se matar. E você se importa? Me encarou. Acha que eu estaria aqui se não me importasse? Levanta. Consegui arrastá-lo até o sofá. Marcos estava meio torto, jogou a cabeça para trás evitando olhar o sangue na mão. Odeio sangue. Sabe se tem alguma coisa aqui de primeiros socorros? Negou. Eu vou procurar. Se mantenha vivo até eu voltar. Revirei o armário do banheiro até achar algo que servisse. Peguei uma camisa em seu quarto e a toalha. Marcos encarava o teto quando voltei e não se voltou a mim. Espero que não chore com o álcool. Depois de me mostrar o dedo, pensei que faria o gesto de novo. Mas ele não fez. Limpei o machucado que agora não parecia tão grande assim, eram apenas cacos com o peso do corpo. Enfaixei sua mão e ele continuava a encarar o teto. Pronto. Você precisa trocar essa roupa e está dormindo com ele? Me encarou. Seu rosto, de uma tonalidade pálida e olhos vermelhos pelo excesso de choro e álcool. Não, mas não vai faltar oportunidade. Provoquei. Que se dane. Virou os olhos. Gosta dele? Assenti. Eu quero ouvir da sua boca. Eu gosto dele, Marcos. Do mesmo jeito que você gosta da Meg. Vitor é meu sol, não é assim? Vi a lágrima descer por seu rosto. Se havia alguma dor ali, eu gostaria que fosse como a minha. Está mentindo. É só o seu ponto de vista, não a minha realidade. Eu preciso ir, mas preciso de um rádio. Um carro poderia me buscar. Apontou a escrivaninha. Levantei sentindo seu olhar queimando minhas costas. Abri a gaveta achando um rádio. É claro que ele usaria um. Quando me virei, Marcos se levantava rumo às escadas. Não queria vê-lo cair de novo se ele não conseguir chegar ao segundo andar. Certo. Sussurrei. Chamei no rádio algumas vezes, mas tudo que ouvi era um chiado, nada além disso. Eu só precisava sair dali. Tentei mais algumas vezes o rádio, mas ninguém respondeu do outro lado. Na 6ª vez consegui pedir um carro, mas me avisaram que demorariam. Sem informar. Tempo. Marcos não desceu, talvez dormiu ou simplesmente não queria me ver. Assim que voltasse para casa, ligaria para Nora e avisaria que o achei. Depois salvaria meu emprego com um falso atestado médico e tudo voltaria ao normal. Senti a brisa trazer um leve cheiro de queimado, não era Marcos colocando fogo na casa. Me arrastei até os fundos da casa, encarando o buraco na areia, cavado com as mãos muito provavelmente. Aos poucos o vento trouxe alguns pedaços de papel. Deixei o rádio no chão e me agachei ao lado do buraco. Cinzas e mais cinzas. Cutuquei até conseguir algo que me desse uma resposta. Fotos. Alguns pedaços de pano, roupas, fotos de Meg. Marcos estava queimando as coisas dela? Sim, várias coisas dela. Não sei por quanto tempo ele ficou ali vendo essas coisas queimando. Não sei o quanto ele queimou, mas ele estava se livrando dela. Isso não era impossível? Ele não disse que era? Tentei o rádio mais uma vez quando voltei para casa. Passei muito tempo encolhida no sofá esperando outra resposta. Tentei mais algumas vezes o rádio, mas ninguém respondeu do outro lado. Na 6ª vez consegui pedir um carro, mas me avisaram que demorariam. Sem informar. Tempo. Marcos não desceu, talvez dormiu ou simplesmente não queria me ver. Assim que voltasse para casa, ligaria para Nora e avisaria que o achei. Depois salvaria meu emprego com
Um falso atestado médico e tudo voltaria ao normal. Senti a brisa trazer um leve cheiro de queimado, não era? Marcos colocando fogo na casa. Me arrastei até os fundos da casa, encarando o buraco na areia, cavado com as mãos muito. Provavelmente. Aos poucos o vento trouxe alguns pedaços de papel, deixei o rádio no chão e me agachei. Ao lado do buraco, cinzas e mais cinzas. Cutuquei até conseguir algo que me desse uma resposta. Fotos. Alguns pedaços de pano, roupas, fotos de Meg. Marcos estava queimando as coisas dela? Sim, várias coisas dela. Não sei por quanto tempo ele ficou ali vendo essas coisas queimando.